Olá, estou chegando aqui, Cristina Tavares, 1 minuto antes do horário, mas para a gente ir vendo aqui se tem som, se a imagem está boa para vocês. Espero que esteja tudo bem, porque eu também não sei endireitar, se não estiver bem. E vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou dar mais um tempinho, porque eu marquei para 16 horas. E não sei se você ficou sabendo, mas nós tivemos uma live hoje às 10h40, mas tive problemas aqui com a transmissão. Aliás, nem com a transmissão, foi tudo tranquilo, nós falamos em torno de 40 minutos, mas depois o vídeo não foi encontrado. Então eu resolvi tentar falar mais uma vez para você, né? Quem for chegando, por favor, desculpe, me dê um sinalzinho de que já está aí, se tem som, se a imagem está boa. Bom, nós já estamos há 2 minutos aqui pela contagem do Facebook, do vídeo, da live aqui, então eu vou começar a falar um pouco. Enquanto as pessoas vão chegando, vão tomando conhecimento sobre a live, né, e aqueles que desejarem participar, possam participar. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Tavares, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu sou coach de esposas e sou terapeuta familiar. E fiz a minha formação em 2015 no Instituto Maurício Sampaio, também com a Adriana Marques, e sou coach também de empresa, executive coach. Coach de carreira, na especialização vocacional e executive coach. Como eu tenho 19 anos de experiência como terapeuta familiar, atendendo instituições, dando palestras, atendendo algumas vezes em consultório também, eu fiquei muito em dúvida sobre que área eu deveria seguir logo que eu me formei em coach. E comecei a trabalhar como empresa, como coach profissional, e também aberta a atender casais. Mas acontece que a minha paixão realmente é atender casais, né? Então, hoje eu foco exatamente em casais, em atendimento de casais. Como a gente já sabe, né, algumas mulheres já perceberam isso, os homens são um pouco assim resistentes a se comunicarem com pessoas que eles não conhecem, ainda mais para falar de emoções. Então, o meu trabalho com casais tem sido feito, atualmente, aquelas pessoas que me procuram são realmente as esposas. Então, eu hoje me titulo como coach de esposas, porque realmente o trabalho com essas pessoas que eu consigo trabalhar. Porque o casal, para chegar até o escritório de coach, ou mesmo se ele quiser uma terapia, é raro, é difícil chegar, a não ser que a situação esteja uma situação muito difícil, e os homens realmente são muito resistentes a isso. Bom, de qualquer forma, nós estamos aqui com 4 minutos e 32 segundos, e aí eu te faço aquele pedido que eu fiz na live de hoje de manhã, se você assistiu, por favor, quando você entrar, você me coloca uma mãozinha aí me dizendo se está tudo bem, faça um comentário, manda um coraçãozinho para mim, alguma coisa para eu saber que está tudo bem, que você está conseguindo me ouvir e está conseguindo me ver. Bom,
eu tenho uma pergunta para fazer para você no começo dessa live já. É um desafio para você. Queria que você me dissesse qual é o sentimento que o seu marido mais gostaria que você tivesse a respeito dele. Qual o sentimento que ele gostaria que você mais tivesse, mais importante para que você tivesse em relação a ele? E qual o sentimento que ele gostaria que você comunicasse a ele que você tem a respeito dele? Então, não vou te dar essa resposta agora, porque faz parte do nosso bate-papo, né, da nossa conversa, mas essa é a pergunta. Qual o sentimento mais importante para o seu marido que ele gostaria que você tivesse, nutrisse por ele e que você demonstrasse a ele na relação de casamento? Eu quero falar para você sobre uma questão muito importante. Nós sabemos as nossas diferenças de gênero, né? Sabemos que os homens são diferentes das mulheres em algumas coisas, mas no casamento existem outros fatores mais profundos ainda que muitas vezes a gente não se dá conta, não aprendeu sobre isso. E eu tive uma surpresa muito boa quando, em 2012, eu fui apresentada a um livro chamado Amor e Respeito, e nessa época eu já era terapeuta familiar há 12 anos, já era casada há 17 anos, e há 12 anos, como terapeuta familiar, eu não aprendi na minha formação, eu não ouvi ninguém falar sobre isso, realmente foi uma novidade, foi uma coisa assim, que abalou muitas pessoas do ponto de vista positivo, e nós pudemos ver que foi uma descoberta fantástica para a questão do relacionamento no casamento. Quando a gente pensa assim, o que é indispensável no casamento? A primeira coisa que vem à nossa mente é o amor. O amor é indispensável ao casamento. Mas eu quero contar para você a história de um conselheiro, até um conselheiro cristão, né, com acesso à Bíblia e tudo, e ele vivia muito incomodado com essa questão, porque ele aconselhava esposas, e essas esposas que ele aconselhava sempre tinham aquela dor, tinha aquele sofrimento de acharem, se sentirem pouco amadas pelos seus maridos. Seus maridos não demonstravam o amor que elas desejavam, não eram carinhosos como elas desejavam que eles fossem, eles não transmitiam para elas a segurança que elas esperavam que eles transmitissem, eles não transmitiam para elas, não tinha aquele companheirismo que elas desejavam no casamento. Então, esse conselheiro, o nome dele, ele é um doutor em relações familiares, o nome dele é Dr. Emerson Egerix. O Dr. Emerson, ele começou como conselheiro a ficar frustrado com essa questão das esposas estarem sempre ali reclamando, né? Dizendo que não recebiam essa troca, né? Que faziam tudo que podiam, mas não recebiam essa troca. Bom, ele fez mestrado em comunicação e fez doutorado em relações familiares na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, ele se tornou doutor em relações familiares. E isso foi muito bom para o ministério dele, para o trabalho dele de conselheiro, porque ele começou a entender mais algumas coisas, mas não foi suficiente. E a frustração continuava, né? Até que um dia, ele lendo a Bíblia, né, ele tem o que as pessoas chamam de insight. Ele leu lá em Efésios, eu sempre estou trocando números, deixa eu dar uma olhadinha, Efésios 5:33, dizendo que as esposas deviam respeitar, os esposos deviam amar as suas esposas e os maridos deveriam respeitar, deveriam amar as suas esposas. As esposas deveriam respeitar os seus maridos, os maridos deveriam amar as suas esposas. As esposas deveriam respeitar os seus maridos como ao Senhor. E os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. A gente sabe que Cristo amou a igreja até a morte, né? Quer se entregar por ela. Então, mesmo que esse verso das Escrituras seja tão claro, a ênfase sempre ficou, não sei se você concorda comigo, nas discussões de relacionamento, que o importante no casamento é o amor. Mas essa questão do respeito, não sei se talvez
ficasse subentendido que a pessoa que ama respeita o outro, ela não foi realmente levada muito a fundo, não foi pesquisada, não foi, vamos dizer, não foi olhada com aquela seriedade que ela poderia ter sido olhada, né? Bom, mas como eu disse, ele teve esse insight, né, que a gente chama de receber uma palavra rema, no meu caso, é o que eu acredito, Deus coloca luz em alguma coisa ali na Bíblia que chama nossa atenção de uma forma diferente e nós entendemos coisas que a gente não tinha entendido antes. Então, quando o Dr. Emerson, ele começou a estudar, ver tudo que ele tinha estudado e que ainda não estava resolvida a questão das esposas, ele teve esse contato com a palavra de Deus, a Bíblia, né? E ele entendeu que o respeito que a mulher dispensa ao homem não é o respeito que o homem precisa receber, né? Eu não sei assim exatamente, não me lembro, já li o livro dele várias vezes até, mas eu me lembro exatamente como foi que ele percebeu, se foi aos poucos trabalhando com isso, ele foi notando isso. Então, o que acontece? Acontece que eu tinha, né, como eu já falei, 14 anos como terapeuta familiar. Depois que eu comecei a ler esse livro, comecei a entender que eu não respeitava o meu marido como ele precisava ser respeitado. E eu não estou falando aqui de uma coisa que a mulher é um capacho na mão do homem, que é o homem que manda em tudo, que a mulher não tem valor, não é nada disso, tá? Não é nada disso que eu estou falando. Mas eu comecei a perceber que coisinhas pequenas que meu marido dava importância, eu não dava importância, e aquilo, pelo que eu estava estudando no livro, parecia para ele como uma falta de respeito. Né? Então, todas nós que somos esposas sabemos as coisas que não agradam nossos maridos, né? Sabemos às vezes, quando ele vem conversar alguma coisa conosco e nós não estamos interessadas, e o que nós fazemos? Nós fazemos aquele jeitinho assim de quem, né, dá aquela viradinha de olho, aquela batidinha com o dedo na mesa, de impaciência, né? A questão também daquelas respostas que são irônicas. Então, todas essas coisas estão ligadas à questão do respeito. Mas, Cristina, espera um pouco. Tudo bem, mas são coisas tão pequenas. Ele é um adulto, ele é um homem. Olha, não se engane, seu marido é um adulto. Não, ele é um menino que cresceu, como você é uma menina que cresceu. Então, nós temos sensibilidades que, às vezes, o outro que convive conosco acha que são bobagens, coisas que não precisam dar atenção, mas que passam como falta de respeito. Então, isso foi uma descoberta fantástica. Isso é uma dica de ouro que eu tirei para a minha vida. Como eu já falei, estou falando pela terceira vez, eu tinha 14 anos como terapeuta familiar e eu estava completamente enganada nessa questão, não entendia que certas coisas que eu fazia, nessas coisas eu estava desrespeitando o meu marido. Então, eu quero deixar para você hoje essa reflexão e também uma tarefa. No final desse vídeo eu vou te dar uma tarefinha, tá? Vamos fazer um vídeo com uma colocação assim de coaching, de sessão de coaching. A importância do respeito, o respeito é tão importante para o homem quanto o amor é para a mulher. Nós, esposas, precisamos muito ser amadas, temos essa demonstração de amor, de carinho, de segurança, e o homem tem essa necessidade de respeito. Só que esse respeito, ele é interpretado pelo homem de uma maneira diferente de como é interpretado por nós, esposas. Então, eu já conversei, acho que uns 2 vídeos já sobre isso, a questão da comunicação do casal. Quando a mulher vai ali chamar para conversar, né? O pessoal fala muito em discutir o relacionamento, né? E conversar sobre questões que não estão boas no casamento. Geralmente nós somos muito emotivas. Geralmente nós falamos coisas com as emoções à flor da pele, nós vamos reclamando. Isso parece aos nossos esposos, não é nossa intenção, parece uma falta de respeito, parece que está sendo chamada a atenção. Quando na verdade não é isso. O que nós queremos é conversar. E como nós conversamos dessa forma com nossas amigas, conversamos com aquelas pessoas que nós temos intimidade, achamos que podemos conversar assim também com o nosso marido. Mas não funciona. Ele se sente pressionado, ele se sente desrespeitado, e o que acontece na maioria das vezes é que o marido foge daquela conversa. Ele foge daquela conversa por quê? Porque ele não quer desonrar sua esposa, porque se ele ficar
aquela conversa, ele vai acabar brigando, porque não consegue ver que aquela conversa é uma conversa que quer trazer para um resultado positivo. Na verdade, ele entende aquilo como uma crítica, como se nós estivéssemos tratando como se fosse uma criança, e existem esposas que realmente tratam seus maridos como se fossem crianças, dizendo que desautorizando e tantas coisas negativas que pode ser feito no casamento, né? Inclusive até diante dos filhos, que é péssimo para o casamento, para a criação dos filhos, para o modelo de casamento que nós estamos dando para nossos filhos. Então, essa questão do respeito em relação ao marido, não que nós estejamos fazendo isso de propósito. Pode ser até que alguma esposa chateada, você esteja fazendo de propósito. Mas, geralmente, nós fazemos isso porque não damos muita importância. Aquelas brincadeirinhas bobas, aquelas brincadeiras até ácidas, quando nós não temos coragem ou não queremos conversar seriamente com a pessoa, com todas as técnicas, maneiras, que até em outro vídeo eu posso falar sobre isso, como a gente conversa, aborda um assunto mais delicado, então a gente faz aquelas brincadeiras que ofendem, que machucam, mesmo que sejam leves aparentemente, mas elas têm uma conotação de atingir o outro, de ferir o outro. Então você pode perguntar, mas Cristiano, será possível? Tem que começar de mim esse negócio? Então olha só, eu estou conversando com esposas. Se eu estivesse conversando com esposas, eu estaria dizendo, olha, ame mais, demonstre mais amor à sua esposa e ela vai te retribuir com respeito. Talvez não retribuísse tão bem porque não sabia exatamente, né, o que é interpretado como respeito. Mas eu estou falando com esposas. Então eu te digo, entenda que respeito para o seu marido não é a mesma coisa que é respeito para você. Ele vê de uma maneira diferente. Coisas pequenas fazem muita diferença para o seu marido em ele se sentir respeitado ou desrespeitado. Eu vou te dar um exemplo, muito bobinho até, que acontece aqui no meu casamento. Meu marido é muito preocupado com questão de carro, segurança de carro, se o carro vai ficar no estacionamento e tal. E quando às vezes eu saio de casa, eu tiro o carro, eu vou sair de novo, e eu não quero guardar o carro na garagem, porque eu vou sair de novo. Mas ele sempre fala comigo assim, e hoje em dia, né, eu tenho que aprender, né? Hoje em dia eu já faço diferente. Mas nem sempre foi assim. Ele fala, amor, guarda o carro, porque evita, se te estacionar um carro do outro lado da rua, vai passar um carro no meio, pode passar dois carros, pode arranhar o seu carro, pode bater no seu retrovisor, e a gente tem uma despesa que não tem necessidade. Então, eu não faria isso de maneira alguma. Se eu fosse sair de novo, eu não faria. Mas eu faço, porque é uma coisa pequena. E eu sinto como ele gosta desse pequeno cuidado que eu tenho, porque estou ouvindo uma orientação dele, sabe? Os homens, os maridos, foram feitos para proteger, até mesmo quando eles não fazem isso muito bem, né? Eles querem ser admirados porque te protegem. Agora, se ele quer te dar proteção, mas você não aceita essa proteção, então ele vai desistir disso, né? E aí nós não vamos receber aquele amor, aquela atenção, aquela segurança, aquele companheirismo que nós desejamos receber no casamento. Então, o doutor Emerson, ele fala umas coisas muito interessantes, que é o que eu chamo de círculo vicioso, quando você começa com uma briguinha, com uma coisinha aqui, outra coisinha lá, cada um fala uma coisa assim e tal, e fica aquele clima ruim. Ele diz que ele chama isso de ciclo insano. Então ele diz que é como se nós vivêssemos no fundo do mar. Vamos usar essa metáfora. Vivemos no fundo do mar. E cada um de nós, marido e esposa, tem o seu tanque de ar e a sua mangueira de ar, que coloca ali no rosto, né, no nariz, para poder respirar. Quando você faz alguma coisa que desagrada o seu marido, quando ele faz alguma coisa que desagrada você, é como se ele tivesse, ou você estivesse pisando na mangueira do ar do outro. Então aquilo provoca uma interrupção naquele relacionamento que estava indo bem e começa-se já aquele tipo de historinha, picuinha. Um fez uma coisa, o outro não faz, não fala nada, mas faz outra. E aquela relação vai ficando assim desgastada. Então, esse círculo, que é um círculo, ele chama de ciclo insano e que eu chamo de círculo vicioso, nós podemos transformar em um círculo virtuoso. Se nós, quando percebermos que está se formando uma discussão,
um mal entendido, uma coisa boba, nós recuarmos, né? Isso depende muito da nossa maturidade, isso vai depender muito da nossa humildade também, né? Em um vídeo anterior eu falei sobre eu não preciso ter a última palavra, eu não preciso ter, a não ser que sejam coisas muito sérias em relação aos meus valores e tal, mas eu não preciso ter a última palavra. Então, eu quero deixar para você hoje essa questão do respeito. E eu gostaria de ler, se você, né, não vou ouvir sua resposta, né, se você me permitir, eu gostaria de ler aqui um pedacinho do livro do Dr. Emerson, em que um casal que estava pronto a se divorciar, ele foi a uma conferência desse conselheiro e eles mudaram. Então a esposa escreve para ele e diz assim: fui com meu marido à sua conferência conjugal sobre amor e respeito. Alguns dias antes, havíamos entrado em outro ciclo insano, quer dizer, aquele relacionamento, né, que só vai um provocando o outro. Decidimos que já estávamos cansados daquilo e que colocaríamos um fim em nosso casamento. Nós dois estávamos feridos, tristes, irados e desanimados. A propósito, somos cristãos e eu trabalho na liderança de uma grande igreja. Estávamos nos encontrando com um conselheiro conjugal cristão, mas sem muito resultado. Deixa eu ver aqui para não ler muita coisa para você. Decidimos ir à conferência como último recurso, mas meu marido não acreditava de fato que isso ajudaria e quase não foi. As verdades que Deus revelou a você são simples e profundas. Elas deram início a um processo de cura e revolucionaram o nosso casamento. Se tivéssemos recebido essas informações 30 anos antes, teríamos sido poupados de muita dor e sofrimento. Então, você vê, ela está falando exatamente da questão do respeito. E ela fala mais. Vou contar apenas um episódio. No encerramento da conferência, no domingo, passamos a melhor tarde de noite em anos. Foi como se tivéssemos 20 e poucos anos de novo. Totalmente apaixonados. Emerson, posso dizer com sinceridade, Emerson é o autor do livro, né? Que jamais percebi o quão importante e vivificador era o respeito para o meu marido. Então, olha só, ela não tinha a menor ideia de que ela desrespeitava o seu marido. Ela não tinha a menor ideia. Ela achava que ela dizendo o que ela pensava, do jeito que ela pensava, não estava magoando, mas ele se sentia ferido porque ela não deixava conduzir a relação em alguns pontos que ele achava que era importante que fosse ele a conduzir. Então, eu quero colocar para você mais uma vez, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo aqui. 22 minutos, né? Já está ficando longo. Colocar para você essa questão da importância do respeito para o homem. O que significa respeito para o homem? E que você preste atenção. Eu quero te perguntar, quando foi que você disse para o seu marido que você o respeita e pelo que você respeita? Qual foi a última vez que você falou isso para ele? Você já falou isso para ele alguma vez? Eu quero te desafiar que você faça essa declaração para ele e que você veja só o resultado, como vai ser excelente. Mas por que eu tenho que fazer isso? Eu nem sei se eu acho que se eu o respeito, se tem alguma coisa que eu respeite nele. Olha, você é uma mulher inteligente, você casou com ele. Então, naturalmente que existe alguma coisa, né? Mesmo que seja poucas coisas ou uma coisa, que você admira nele, que você já admirou nele e pela qual você o respeita. Então, diga isso a ele. Diga isso a ele e veja qual será o resultado disso, tá bom? E eu quero deixar para você, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha, essa anotação que eu fiz. Sim, o respeito para o homem é tão importante como o amor para uma mulher, né? Então, você dando o respeito que seu marido precisa, você vai cortar esse ciclo insano, com certeza. Porque o respeito da esposa estimula o amor do marido. Isso mesmo, o respeito da esposa estimula o amor do marido. Então, quero deixar para você aqui, se você quiser deixar algum comentário para mim sobre algum assunto que você gostaria que eu tratasse na próxima live, eu ficaria muito satisfeito comigo, seria muito bom o meu trabalho poder trazer alguma coisa que fosse realmente importante para você, e não
fosse apenas eu resolvendo o que trazer nessas lives, né? E quero deixar para você uma tarefa como coach. O que você é que vai determinar a tarefa? O processo de coach é assim. Quem determina a tarefa é a pessoa que está sendo atendida. O que você pode fazer como esposa, a partir de hoje, mesmo que seja uma coisa pequena, para demonstrar ao seu marido que você o respeita. O que você pode fazer a respeito disso? Nessa direção de tornar o seu casamento um casamento de excelência, um casamento no nível melhor do que você tem hoje. O que você poderia fazer? Pense no que você poderia fazer. Escreva o que você poderia fazer. E comece a fazer a partir de hoje. A partir de hoje. E é assim que o coach trabalha. Semana após semana nós temos objetivos, temos desafios e seguimos nesses desafios até chegarmos até o nosso objetivo final, sem perder o foco. Esse é o trabalho do coach. O coach não deixa você perder o foco. Então, eu te agradeço pela sua presença aqui, muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção, espero que tenha sido útil. E eu quero mandar um beijo grande para você. E, por favor, se for possível, deixa um comentário para mim se você gostou dessa live. Que outros assuntos você gostaria? Deixa eu pegar esse papelzinho aqui, que eu tenho aqui umas sugestões. Olha, posso falar sobre amizades independentes no casamento, sobre as finanças do casal, 3 passos para o perdão total, famílias de origem, saúde emocional, vida financeira do casal, espiritualidade do casal, criação dos filhos. O que é que você gostaria que eu falasse na próxima live? Um abraço para você, um beijo bem grande e muito obrigada pela sua atenção.